Muito boa noite em mais uma edição do Radar Cívico, referente a esta terça-feira, 24 de fevereiro. O Radar Cívico é um espaço de análise da realidade política, económica e social do portal Ondjango e o Chile News, Voz dos Sem Voz, que visa promover a liberdade de expressão e de imprensa. Hoje nós temos um total de 5 temas. Vamos exatamente começar com o tema relacionado a um assunto que aconteceu na cidade de Lubango, onde um jovem de 17 anos de idade foi espancado até a morte na zona do Bate-Chapa, no bairro Nambamba, concretamente na cidade de Lubango, capital da província da Huila. Temos o segundo tema, que dá conta daquilo que é a garantia do governo através do Ministério de Energia e Águas, de levar água através de ligações domiciliares a vários bairros da cidade do Lubango. O nosso segundo tema que nós realmente vamos aqui abordar. E o nosso terceiro tema está relacionado à agenda de trabalho que teve nesta província, a candidata ao cadeirão máximo da OMA, braço feminino do MPLA, Carlota Dias, que trabalhou no último fim de semana na cidade de Lubango, onde apresentou as suas linhas de força enquanto candidata ao cadeirão máximo da OMA. O nosso quarto tema, vamos olhar para a intolerância, militante da OMA morta no Ambo por supostos militantes da UNITA, e no final nós vamos, de facto, olhar para aquilo que também marca a atualidade. Bloco Democrático promete transformar a Frente Patriótica Unida em coligação formal, tendo em conta as eleições de 2027. Francisco Jaime, seja bem-vindo a mais um Radar Cívico. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite também para si. E vamos lá mais aqui contribuirmos mais uma vez para os temas que hoje foi nos proposto ou então foram apresentados, para vermos então realmente, né, o que é que nós possamos contribuir e aquilo que também possa fazer com que realmente quais são as causas, né, dos vários, às vezes, problemas que foram apresentados, quer políticos, quer econômicos e quer sociais. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Francisco, nós vamos começar com o nosso primeiro tema. Um jovem de 17 anos foi espancado até a morte na zona do Bate-Chapa, no bairro Nambamba, na cidade de Lubango, que é a capital da província da Huila, por suposta tentativa de roubo de telemóvel. Francisco Jaime, este é exatamente o nosso primeiro apontamento para o Radar Cívico. Ok, olha, primeiro temos a lamentar a morte e a endereçar nossas condolências à família enlutada. E quanto a este fenômeno de suposto furto do telefone, ou do telemóvel, que terminou por esta tragédia, não é? Dessa violência que acabou por dar fim à vida do nosso rapaz ainda, não é? Menor ainda de 18 anos de idade. É lamentável, mas isto tudo é uma reflexão, primeiro, de olhar como é que
anda as nossas famílias, em que realmente quando não se pondera as nossas famílias, não há essa questão ou seja, termos as famílias totalmente desorientada por falta, talvez, digamos, de algumas políticas por parte do Estado, né? Me refiro muito bem políticas, principalmente, né, socioeconômicas, que possam ajudar, conforme já disse há pouco tempo, a ponderar as famílias. Então, as famílias cada vez mais vão se tornando, né, pobres, de forma que já não procuram mais saber, às vezes em função da própria frustração que hoje nós encontramos. Quando nós encontramos frustração nas famílias, a família praticamente é que não é que sustentam as comunidades, é que sustentam a sociedade, e quando elas já andam doentes, por falta mais ou menos dessa questão que nós falamos, de um equilíbrio que era emocional, que era social, que era econômico. Então, fator, uma coisa que é tragédia dessa natureza, muitas vezes não pode tornar-se tanta novidade, por um lado. Por outro lado, temos a questão de que esses fenômenos também, por sua vez, muitas vezes acontecem porque começa a aparecer o distanciamento ou então a confiança do cidadão, da população, começa a desaparecer a sua confiança perante aos órgãos competentes. Porque, senhor, coisa jornalista e nossos caros que estão do outro lado, para vocês verem, por exemplo, que houve há bem pouco tempo uma denúncia do bastonário da Ordem dos Advogados, né, o doutor Domingos, que dizia que hoje a corrupção na administração da justiça tornou-se um cancro. Com isto é para dizer o seguinte: muitas vezes, por exemplo, se houvesse resposta nos órgãos competentes de justiça, nós acreditamos que a população teria também crédito nos órgãos da justiça. Acontece que se a pessoa, por exemplo, um indivíduo, pega este mesmo, por exemplo, um indivíduo que tenta furtar um determinado meio, né, alheio, e levá-lo para os órgãos de justiça, quer a polícia, quer no Ministério Público, o que acontece é que, às vezes, nem 24 horas chega nosso jornalista, nosso telespectador, automaticamente o indivíduo que causou um problema, um dano na comunidade, regressa. Então, ali começa a questão de desgaste das comunidades, do cidadão, da população. O desgaste começa a surgir, dizendo que de nada serve a gente levar aquele cidadão que perturba o nosso silêncio aos órgãos de justiça, porque em contrapartida nós não temos uma resposta satisfatória. O indivíduo é levado e a posterior é colocado em liberdade. Desculpe, Francisco Jaime, eu estou a acompanhar a tua linha de pensamento. Queria só aqui aproveitar para introduzir uma questão. Olhando para o que aconteceu, este espancamento de um jovem de 17 anos de idade até a morte por suposto roubo de telemóvel, isto espelha e como fazia referência o desespero da população, tendo em conta aquilo que são supostamente os índices de criminalidade. Sim, claro que sim, porque olha, é aquilo que eu disse, a questão de falta de confiança, isto acaba por se traduzir na justiça por mãos próprias, porque nada, na verdade, não vamos dizer que aqui vamos dizer que estamos a apoiar ou vamos subscrever pela justiça de mãos próprias. Não, isto nunca vamos lá, nunca podemos fazer isso. Por quê? Porque, afinal de contas, que as instituições do Estado são ente do bem. E a princípio, logo nós possamos, logo
é perceber que em qualquer instituição, se por um lado tem sempre alguns indivíduos de má fé, mas em contrapartida também tem pessoas de boa fé. Ora bem, no caso concreto estamos a dizer, na verdade, há uma onda crescente da delinquência nas comunidades e que muitas vezes tarda, né, os órgãos competentes dar resposta e até muitas vezes não só tarda, como também a própria resposta nunca mais chega. Isto leva a um sentimento que faz com que as comunidades, o cidadão, perca essa confiança. Então, é necessário redobrar-se esse esforço nas nossas instituições, não é, que administram a nossa justiça, para que o cidadão volte a dar crédito na própria justiça. Porque neste preciso momento, se ver isso ou não uma questão isolada, mesmo o presidente da República sempre e constantemente tem estado a dizer que deve fazer-se tudo para se reconstruir a confiança do cidadão na justiça. Quer dizer, já deu-se conta que o cidadão angolano, o povo angolano, está cada vez mais a perder a confiança nas instituições que velam pela justiça. E isto, quando assim acontece, acaba por acontecer essas tragédias que totalmente vêm ferir, quer a própria família, quer aquela própria sociedade, que nada abonatório quando se faz a justiça por mãos próprias. Mas também estamos esperando, podemos aqui considerar a falta de empatia pela vida humana. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Isto tudo acontece por causa de quê? Porque, olha, nosso jornalista, quando nós chegamos, uma determinada sociedade chega a este ponto em que perde praticamente, né, esta questão de olhar pelo bem maior que é a vida, em que as pessoas praticamente dizem, quero me livrar, é porque realmente muitas dessas famílias passaram por muitas que não são muito bonatórias. Por exemplo, eu vou lhe dizer uma coisa. Há dias, a entrada da centralidade da Quilemba, onde fala-se, do gozo da central da Quilemba, é onde fala-se a primeira paragem, um primo meu desceu aí à volta das 19 horas. Como foi sozinho para entrar naqueles edifícios que é para ir para o outro lado, logo cruza com dois jovens, um tinha uma arma de fogo e outra uma arma branca. Automaticamente ali meteram-lhe a faca no pescoço e a pistola na cabeça. Levaram todos os meios, telefone, a pasta, o dinheiro. Tu imagina esse cidadão, como ele é o sentimento que depois vai ter, que mesmo às vezes amanhã apanhasse, por exemplo, um determinado delinquente e que depois não tenha resposta dos órgãos de justiça. As consequências muitas vezes são essas mesmo, porque ele já passou num momento tão difícil, tão complexo da sua vida, em que anda traumatizado, e em que quando praticamente deparam-se com esse cenário, eles acham que não há muitas vezes é o momento próprio, não há razão de por que a gente levarmos esse indivíduo que praticamente vai passear nos órgãos de justiça e que depois não há um tratamento que talvez, né, justifique que, na verdade, dentro de muito pouco tempo, esteja já no convívio da comunidade. Então, é essa a razão pela qual vemos que as populações não é a livre vontade de, na verdade, não dar esse valor ao bem maior que é a vida. Mas, às vezes, pensa que é aquele momento de talvez conseguir, né, afogar toda aquela questão da mágoa e que muitos já passaram por lá, porque não é fácil quando você calha nas mãos dos nossos delinquentes. Vamos para o nosso segundo tema. O governo angolano, através do Ministério de Energia e Água, vai levar água potável através de ligações domiciliares à população da cidade do Lubango em zonas urbanas e periurbanas. Está em curso desde julho de 2025 um projeto de construção de uma rede da distribuição e ligação domiciliares. E no âmbito deste projeto prevê-se a realização de mais de 5.000 ligações domiciliares que vai beneficiar um total de mais de 30.000 famílias e, entretanto, que residem, como fizemos referências, em vários bairros da cidade de Lubango, concretamente
na zona da escola portuguesa, e também o bairro Cowboy, Caixote, Sofrio, Bula Matade, Arimba. E, entretanto, como nós acabamos aqui de fazer referência, este projeto visa a todo custo, ou seja, levar água à população, e começou em julho de 2025. Está aqui, claro que, de acordo com aquilo que a imprensa informou, serão feitas cerca de 5.000 ligações domiciliares que vão beneficiar mais de 30.000 famílias. Francisco, aqui digamos, uma clara vontade do governo em permitir, ou seja, em tornar acessível a água potável à população da cidade do Lubango. Exato. Para dizer que é uma boa notícia, que praticamente vai, né, vai congratular principalmente as populações, né, dos bairros pela qual estão para beneficiar este precioso líquido, que não é, tem se dito que a água é vida, mas há aqui, às vezes, algo que depois isso desgasta, principalmente às vezes os governos locais. Estou a me referir muito ao governo provincial e ao governo municipal. Nós sabemos de antemão de que essa notícia é tão boa nos ouvidos ou para os ouvidos das populações que estão para beneficiar, muitas vezes vem pecar, por vir pecarem na sua própria, não é, manutenção. Eu digo-se manutenção por causa de quê? Porque nós sabemos muito bem que o lençol e do da água do município de Lubango, da cidade de Lubango, praticamente quase que, né, de um tempo para cá, vem, né, cada vez mais baixando, por um lado. Mesmo, por exemplo, a questão no Brapó Reserva, por exemplo, no questão da Tundavala, e aquele lado, por exemplo, da Nossa Senhora de Monte, já não tem a mesma capacidade. É só mesmo para ver, por exemplo, que a nossa piscina da Nossa Senhora de Monte, muitas vezes, que é praticamente aquela, digamos que é um lago artificial, que chama-se o segundo maior lago artificial da África, muitas vezes ele não consegue corresponder, não é, por falta mesmo desse precioso líquido. Então, realmente, mais do que às vezes vir essa notícia das 5.000 casas ou das 5.000 residências que beneficiarão desse projeto, a mim próprio seria melhor que o projeto devesse começar como funciona aqui, pelo real problema. O real problema que nós temos é que a água deveria vir, conforme já havia um plafond que o ano 2024, salvo se não estou em erro, 2025, que veio praticamente da presidência da República, que está avaliado em $1.000 milhões norte-americanos, ou seja, bilhões de dólares norte-americanos, que poderia tirar a água do rio Cunene para o município do Lubango, ou seja, para a cidade do Lubango. Este projeto é que seria uma mais-valia e facilitaria mesmo com os recursos próprios do governo municipal ou do governo provincial da Huila, pudesse praticamente depois fazer a manutenção deste lindo projeto, porque o projeto poderá ser feito, tudo muitíssimo bem, mas depois vir pecar por falta do próprio líquido, que é a nossa água. Então, é aqui onde está a situação, que a notícia é bem-vinda, mas poderá pecar pela questão de que também agora as quedas pluviométricas na região sul de Angola, em particular na cidade do Lubango, vão cada vez mais diminuindo. Se nós estamos a ver nesse momento, só para teres uma ideia, por exemplo, nossos jornalistas, nossos telespectadores, não vamos muito distante, que é a questão, por exemplo, da central da Quilemba. Veja que, por exemplo, por semana, muitas vezes, ou a população só beneficia 2 vezes. Há vezes que a só beneficia, às vezes só beneficia uma vez da água. Então, o maior problema não está na questão das ligações. Isto é possível e é fácil. A questão está na manutenção, porque vai faltar o próprio produto. Então, seria bom que
a par disto, também o projeto de tirar água do rio Cunene também fosse já uma realidade, até que pelo menos, né, se isso também tudo fosse praticamente arrancasse tudo, para ver pelo menos nos próximos anos, 2027, 2028, teríamos já também pelo menos já o sistema de água vindo do rio Cunene. Então está a querer dizer que não há água suficiente para satisfazer a demanda? Está a querer dizer que não há água suficiente no Lubango para satisfazer a demanda? Não há. Isto é uma pura realidade e não vale a pena nós termos aqui e depois amanhã nós encontrarmos a população com uma frustração de que realmente o projeto terminou, cada um tem praticamente a sua torneira e a questão de jorrar, acabar por jorrar de 2 semanas, jorrar ou pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana, o que depois isso torna-se praticamente uma situação de dar o descrédito, não é? Então, tenhamos a consciência de que os que vão beneficiar desse projeto, que eu já disse que é uma mais-valia, sempre disse que o caminho de muitos quilômetros começa por um passo, é bem-vindo, mas que não tenham tanta expectativa, porque realmente, conforme fez o nosso jornalista a pergunta, a cidade do Lubango está com problema de carência do próprio o precioso líquido que é a água. Francisco Jaime, há outro pormenor, é que nós temos vários bairros da cidade de Lubango que também não têm água. Estamos aqui a olhar para o bairro da Lalula, o bairro da Mítia, e agora podemos ir para zonas como Coaua, Chavola, e o projeto do governo abrange apenas os bairros que fizemos aqui referência. Quanto a esta questão, que opinião tem, tendo em conta que há muitos bairros que não têm acesso à água potável a nível da cidade de Lubango? Será que a intenção do governo fazer, ou seja, fornecer ou permitir o acesso à água às populações dos vários bairros da cidade de Lubango de uma forma faseada? Sim, por isso que eu disse, o caminho de muitos quilômetros faz-se começa por um passo, né? Ou seja, você tem que dar o primeiro passo. E nós sabemos que hoje por hoje, não é? Há uma dificuldade, né, das próprias receitas, né, financeiras. Então, com esse problema de que do que o dinheiro já nunca é suficiente, devemos começar por algum lado. E, e neste momento gostaria de pedir aos nossos irmãos, que era, por exemplo, nós que fomos aqui a falar, por exemplo, que sou do bairro Coaua, que nós não devemos fazer ciúme aos nossos irmãos, ao contrário, é através desse momento que inicia, em que concretamente também possamos também já sonhar que nos próximos anos também esse mesmo coisa que é precioso líquido também chegue também aos nossos bairros. Esse é por um lado. Por outro, por exemplo, só para lhe dar mais ou menos uma chega, havendo praticamente o precioso líquido em uma quantidade boa, seria muito fácil, por exemplo, os bairros Coaua e Chavola beneficiar desse precioso líquido, porque já tem tubagem que praticamente atravessa o bairro Coaua, o bairro Chavola e até praticamente aquele lado da Tandavala, enfim, para ali. Mas, infelizmente, nesse momento não jorra porque nem água para a central da Quelemba chegue. Então, se não chega para a central da Quelemba, quanto mais me aventurar a avançar para frente. Então, que aqui está o problema que eu estava a dizer. O Coaua e a Chavola só não beneficiam, né? Ou então não entra um projeto para da água ao domicílio, em função de que não adianta estar a colocar lá praticamente uma torneira na residência do cidadão e depois ficar o problema do próprio precioso líquido. Então é daí que estamos a dizer que é bem-vindo que comece já, porque mesmo os que vão beneficiar agora da própria, né, do próprio projeto, eles terão que estar conscientes de que esse líquido poderá, às vezes, passar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que é uma questão, nesse momento, normal, em função de que não há mesmo esse precioso líquido. Essa é uma realidade. Fazendo os cálculos, 18 meses, que é o tempo de duração deste projeto de
a distribuição de água, ou seja, da rede de distribuição de água, construção da rede de distribuição de água e ligações domiciliares, nós estaremos em dezembro. Será que há aqui uma intenção das autoridades governamentais em fazerem coincidir este acesso à água, na verdade, aquilo que é o princípio? Aqui podemos fazer referência da campanha eleitoral? Claro, vai me perdoar porque já teria tocado nisto. É bem verdade. No pré-eleitoral. Exatamente, é isso mesmo. Não é preciso, isso não é novidade. Realmente, isto é mesmo uma questão mesmo da campanha pré-eleitoral. Essa é uma realidade. Porque não faz nenhum sentido que o projeto coincida no momento em que quase nós vamos chegar às eleições. Por quê? Porque sabia-se de antemão que se esse projeto fosse implementado muito antes, por exemplo, suponhamos 2023 ou 2024, teria um impacto negativo por causa do fenômeno que eu estou a dizer agora aqui, que é a falta mesmo da própria água na cidade do Lubango. Então, seria dar tiro no seu próprio pé. Então, como sabia-se que o projeto estava na mesa, mas para implementar tinha que ser no momento próprio, claro que é mesmo isto, porque esse projeto, para mim, mesmo vendo, se olhar muito bem, ainda poderá ir além do pleito eleitoral. O importante o que vai fazer aqui, que estamos a dizer que é a campanha eleitoral, é que o cidadão vai vendo que, na verdade, existem obras em curso. E ali, claro que é uma das razões que, na verdade, para mim, dizer que eu vou ainda voltar a depositar confiança, por exemplo, no partido, no poder, basta ver praticamente aquilo que mais me afeta. E imagine que a água é vida, e olhando que o Estado ou o governo atual esteja a tocar numa das mais gritantes realidades de qualquer um que seja um ser humano, nem preciso dizer, é mesmo realmente coincide mesmo e está certo dizendo que isto não foge da própria situação da campanha pré-eleitoral. Mas é muito recorrente nós assistirmos a muitos projetos que são concebidos no calor dos pleitos eleitorais, nos anos pré-eleitorais e às vezes durante mesmo o processo eleitoral, que mais tarde acabam por ter pernas para andar. Não estaremos mais diante de um projeto do género, esta questão do fornecimento da água potável aos bairros sem acesso à água, olhando para o que nós fizemos referência antes. Sim, por isso é que eu estava a dizer que se não tocasse naquilo que eu poderia dizer o quê? Que é o centro do problema, que é tirar a água que é tirar a água do coso do Rio Cunene para a cidade do Lubango. Que este é que seria mais ou menos o centro de tudo este problema, mais ou menos para dizer que existe mesmo uma vontade real que é para, na verdade, corresponder com essa necessidade que a população tem no seu dia a dia, não é? Nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Logo nota-se que é um projeto que, a princípio, podemos admitir que é mais de um daqueles que tem pernas para iniciar, mas não terá pernas para acabar. E talvez, se for para culminar, julgo eu que poderá culminar esse tipo de projeto, conforme está, talvez na véspera das próximas eleições previstas para 2032, porque haverá um momento em que vai se dizer que não existe receitas para dar ainda sequência, e isto nos habituou ao longo de todos os pleitos eleitorais. Não é uma questão isolada, não é uma questão de pessimismo. Desde as eleições de 2008, que pelo menos ali já tinha uma idade que poderia já encarar a realidade mais ou menos das coisas,
quer a partir de 2008, o que aconteceu mesmo, ainda falava-se de construção de 1 milhão de casas. Se nós olharmos essa questão do conjunto de 1 milhão de casas, até hoje ainda continua praticamente na cidade de Lubango, e que a própria cidade da Quelemba, que é uma parte dela, é de 8.000 casas, até hoje ainda nem acabou de se distribuir, mas veja que iniciou das eleições de 2000 para 2008, quer dizer, se olharmos para outra coisa, a propaganda começou talvez de 2006 ou 2005. Daí é que não será nenhuma novidade esse projeto não ter seu fim, né, até 2027. Francisco, vamos olhar para o nosso terceiro tema. Carlota Dias, a candidata ao cadeirão máximo ou à liderança da OMA, braço feminino do MPLA, trabalhou no último fim de semana na província da Huila, onde apresentou as linhas de forças da sua candidatura. O 8º Congresso Ordinário da OMA, que vai eleger uma nova secretária nacional, acontece este fim de semana, ou seja, de 27 de fevereiro a 12 de março do corrente ano. Talvez é um tema que gostaríamos que passássemos, talvez vou aqui gastar 1 minuto. É um tema para mim que não temos muito para dizer. Quando diz que é candidata, está a concorrer com quem? Com o Espírito Santo? Então, mas aqui não poderia... Ela vem a Huila para apresentar as linhas de forças da sua candidatura, o que é normal quando se está num pleito eleitoral, embora, como já fez referência, Sim, por isso estamos a dizer que nós temos que mudar, hein? A não ser que talvez somos tão distraídos que não entendemos mais o que é a língua, no caso concreto da Angola, a língua portuguesa. Candidaturas. Exato, estou a dizer o seguinte, a não ser que a gente temos dificuldade de entender a língua, e no caso da Angola, a língua portuguesa. Quando diz que veio aqui falar da linha, da sua, né, linha de candidatura, né, porque vai concorrer às eleições para o cadeirão máximo da Organização da Mulher Angolana, me parece mais ou menos aqui que nós temos que mudar isso e temos que andar ter coragem. Deveríamos aqui dizer que ela veio apresentar mais como chama aqui, a população como chama-se aqui, a população alvo pela qual ela vai dirigir nos próximos anos. Não pode dizer-se que ela veio apresentar aqui a linha da sua candidatura, das eleições ou da eleição que vai acontecer. Ela está a concorrer com quem? Eu perguntei, com o Espírito Santo. A coisa, como chama aqui, camarada Carlota Dias, o que devemos admitir aqui é dizer o seguinte, ela veio numa praça por onde já ela é querida e mais ou menos deveríamos dizer que neste momento ela, como a próxima patroa da Organização da Mulher Angolana, ou seja, da OMA, veio mais ou menos dizer, pronto, olha, não tenham desconfiança, não tenham disto, eu aqui venho trabalhar para que, na verdade, uma dinâmica de que haja mais coesão entre a mulher, a própria mulher da organização, né, ou então o braço feminino do MPLA, que haverá mais atenção, que haverá mais trabalho para que haja mais empoderamento, principalmente na mulher angolana, ou principalmente na própria organização, mas dizer que ela veio para cá apresentar, da forma que praticamente falou-se na própria comunicação social, veio apresentar, né, o seu programa mais ou menos para a eleição, ou mais ou menos para essa corrida da eleição, parece-me que essa linguagem devemos cada vez mais termos coragem de que ela não tem de como, porquê existir, porque se for nesse momento ela concorrer, ela só vai concorrer com o Espírito Santo, e então vai vencer o Espírito Santo. Mas ela concorre à liderança de uma organização feminina que tem um grande impacto no país, por ser exatamente o braço feminino do maior partido político no país, ou aquele partido que sustenta
o governo. Por isso que eu disse, ela veio numa praça por onde ela tem muito calor. Ela é muito querida na província da Huila. Isto é uma E essa realidade. começou a sua carreira política cá na província da Huila. Exatamente, daí eu estou a dizer, daquilo que praticamente tem conhecimento, ela tem um calor aceitável, né, na Praça Huilana. E isto é muito bom, que ela veio praticamente para cá dizer, né, eu acredito que seja mais ou menos isto, mais ou menos informar qual é a linhagem de como que ela vai dirigir essa organização nos próximos dias, nos próximos anos. Não pode dizer, não, olha, me votem porque o meu programa ou a minha, como chama aqui, o meu programa, sim senhora, de mais ou menos se eu ganho esta corrida, essa eleição, será esta, será aquela, porque ela não está a concorrer com ninguém, está a concorrer com ela própria apenas, ou então está a concorrer, conforme já disse, com o Espírito Santo. Então, daí é que eu estou a dizer, ela veio apresentar e veio dar mais ou menos aquela questão de, uma vez que quase as outras candidatas, né, umas ficaram pelo caminho por falta, né, dos requisitos e outras por vontade própria acabaram por desistir, e então neste momento ela está sozinha, então ela veio mais ou menos tranquilizar, né, aquilo que é a organização que ela vai dirigir nos próximos anos. Esta é que é a realidade e essa é que é a verdade e essa que tinha que se falar. Vamos entrar no nosso quarto tema, intolerância política. Militante da OMA morta no Ambo por supostos militantes da UNITA. Francisco Jaime, já passam 2 décadas depois do término do conflito armado e ainda continuamos a registrar atos de intolerância política. É bem verdade que o que houve no nosso país foi o calar das armas, mas se não a reconciliação como tal não foi praticamente, né, realizada. Mas antes gostaria de endereçar, né, nossos sentimentos à família enlutada. Não é fácil, na verdade, por qualquer que seja a diferença de opinião, a diferença de ideias, a diferença de cor partidária, nada, na verdade, justifique que chega num desentendimento onde possamos perder mais uma vida, não é? Uma vez que nós sabemos que o país ainda precisa, porque ainda somos, eu tenho estado a dizer, ainda somos pouco. Só que há quem pensa que nós somos muito, em função de ainda vermos, às vezes, muitas enchentes nos hospitais, e muitas vezes muitas crianças fora do sistema de ensino. Não, aqui que tem falhado são políticas públicas apenas, mas senão ainda somos poucos para aquilo que esse país não é, precisa. Então, nada justifica por razões de que eu não estar a me rever com a UNITA ou não me rever com o MPLA e essas nossas diferenças acabarem por, não é, esse tipo de conflito, essa questão de desentendimento que chega-se por essas agressões até perder-se, né, uma vida. Que nós falamos sempre que a vida... O MPLA disse que foram os militantes da UNITA quem mataram e a UNITA disse que não teve qualquer implicação na morte da militante da OMA. Sim, seja como for, eu aqui também não estou aqui para crucificar, na verdade, a questão de dizer que seja a UNITA que tirou a vida desta nossa própria, né, dessa nossa própria cidadã da organização da mulher angolana. Não é este lado que eu praticamente estou a querer me referir dessa militante do MPLA. Não é isto, eu estou a me querer aqui referir, é que até hoje nós temos uma questão que deveríamos fazer um esforço, mas um esforço muito grande, mas é possível, que eu estou a dizer, senhor jornalista, eu estou a dizer que isso é possível porque quando eu fui administrador do bairro Quaua, eu via mais ou menos que afinal é possível a gente convivermos, mesmo com diferença de opinião, mesmo com aquela questão do, como chama daqui, com essa questão, por exemplo, da diferença de ideologia, é possível. Eu constatei isso enquanto praticamente tive os 4 anos à frente do destino do bairro Quaua, que é onde eu via praticamente se é possível, Francisco Jaime, se é possível
O que pensa estar por trás desta situação que ocorreu na província do Ambo, até porque o Ambo tem um histórico de intolerância política que vem há anos também. É muito comum termos informações sobre atos de intolerância política na província do Ambo. O que é que tem estado a faltar naquela província? É a mesma própria conforme acabamos de dizer, digamos primeiro. Primeiro, Perdemos o sinal, Francisco Jaime. Agora sim, já temos de quer volta. dizer, quando eu digo falta vontade política, estou a me referir político-partidário, que as nossas lideranças deveriam, porque você nota logo que a forma como às vezes os... Perdemos novamente Francisco Jaime, nós vamos continuar aqui a aguardar do outro lado que Francisco Jaime junte-se a nós após a melhoria do seu sinal. Sim, Francisco Jaime. Dizia o seguinte, exato, é logo ver que, eu dizia que é só ver, por exemplo, as lideranças políticas, que era principalmente você ver, por exemplo, quando, por exemplo, as lideranças, principalmente do partido, dos partidos, o MPLA e a UNITA, quando essas lideranças pegam os microfones, são logo mensagens incendiárias. E esta mensagem, praticamente, quando praticamente os líderes não são moderados, e às vezes, muitas vezes até falta, às vezes, a urbanidade, ao praticamente pensar que quando estão praticamente a lançar aquelas palavras tão dolorosas para aquilo que são os seus apoiantes, claro que depois desemboca nesse desentendimento que às vezes acaba mesmo por haver esses danos que em outras palavras, era para dizer que estes tipos de fenômenos, nós deveríamos ter cautela que atrás disso tem outros interesses. E são interesses de quê? Eu quero perceber alguma coisa. Quero perceber alguma coisa que durante a sua análise fez referência de que este tipo de situação, ou seja, estes casos de intolerância, é fomentado pelas lideranças dos partidos políticos, e aqui fez exatamente menção aos dois maiores partidos políticos, estamos a nos referir do MPLA e a UNITA. São os principais culpados pelos atos de intolerância que têm acontecido um pouco pelo país. Sim. Não tem havido cuidado pelas lideranças, não é? Dessas duas organizações, principalmente essas duas organizações, principalmente, não digo que não tenha outra, que também às vezes também, quando venham pegar os microfones, da forma como eles vêm, não é? Colocar a mensagem para os seus apoiantes, não é? E a questão de, às vezes, nós olharmos como é que a nossa sociedade, o nosso tecido social já anda, né, degradado, as famílias andam totalmente com problemas, dirias isso o quê? Problemas no seio das famílias, porque são as famílias que depois fazem as comunidades, que fazem a sociedade, e os problemas logo você encontra logo nas famílias. Então, com as famílias já desequilibradas, quer emocionalmente, vindo praticamente, é totalmente estrondosa, né? Quer dizer, com uma mensagem tão inflamada, incendiária. Claro que essas intolerâncias políticas acabam por elas falar por si, ou então elas serem praticamente, onde quase praticamente desemboca aquilo que foi o descuidado ou aquelas irresponsabilidades das lideranças políticas. Então, era muito necessário
importante, que tudo muitíssimo bem, que também política faz-se com ética. Não basta só dizer que por eu praticamente fazer a manutenção do poder, devo estar aqui, não é, a, a, a violentar o meu adversário e tampouco também eu que também preciso roubar esse poder que de tanto venho praticamente a lutar, também venho por intermédio, muitas vezes, nesse sentido de vir praticamente também com palavras, muitas vezes não muito bonatórias, que são inflamadas, que são até chamadas incendiárias. E isto logo é razão suficiente para nós continuarmos a haver sempre essas intolerâncias políticas. Estamos a falar da província do Ambo, nós já vimos praticamente mesmo também na província, por exemplo, do Quando e do Cubango, também muito frequente, e não digamos só nessas províncias, que quase no seu geral, quase a nível nacional. Isso tudo que estamos a dizer é... As vítimas nunca são figuras da elite dos partidos políticos, são sempre as massas, né? Militantes simples, daquelas que muitas vezes acabam por ser as vítimas mortais destes atos de intolerância política. Olha, não entendi bem a mensagem, mas no fim deve pegar. Quer dizer, isto é em qualquer, como chama isso aqui? Isto é em qualquer, isto é em qualquer realidade, é mesmo assim. É sempre a parte mais frágil, exatamente, mais frágil, que onde acaba por isso desembocar. Por causa de quê? Porque também é no seio desta mesma frágil que encontra o maior índice de pobreza. E então, vendo que parece-me é o momento de tentar fazer, como se pode dizer assim, tentar afogar os problemas que atravessa. E parece alguém... Perdemos novamente Francisco Jaime, já está de volta Francisco Jaime. Sim, pode continuar. Sim. Tem algumas ligações que eu vou recebendo, mas eu já dei praticamente sinal de que não estava em condições. Exatamente, mas pronto, praticamente para terminar com essa questão de intolerância, conforme já íamos tocando, isto não é uma questão isolada da realidade angolana. Mesmo nos países mais desenvolvidos, quando não há cuidado pelas lideranças, essas intolerâncias políticas acabam sempre por acontecer. Então, neste momento, para terminarmos, o que eu gostaria mais ou menos de deixar como mensagem, depois estamos a ir para um pleito eleitoral muito complexo mesmo, em função de que a expectativa do cidadão angolano acabou por cair por terra, e não por outra razão, é por causa da irresponsabilidade de alguns gestores, né, de gestores da coisa pública, que mostraram-se irresponsáveis e que acabaram por praticamente por frustrar aquilo que era a expectativa do cidadão angolano. Então, acredito muito que é necessário que as lideranças do nosso país tentam moderar a forma da sua linguagem, a forma de como transmitir a mensagem para os seus apoiantes, porque caso isso não aconteça, então, ainda que nós estamos a ver como intolerância, acho que ainda é só o começo. O pior está a caminho. Acredito muito isso, senhor jornalista e telespectador que nos acompanha. Francisco Jaime, vamos para o nosso último tema. É oficial, o Bloco Democrático promete transformar a Frente Patriótica Unida em coligação formal, tendo em conta as eleições de 2027. Já faz algum tempo que temos estado a assistir, então, este puxa-puxa entre os integrantes da Frente Patriótica Unida, que em 2022 participou às eleições com as cores da UNITA, mas saiu o Para Já Servir Angola, e agora vemos aqui o Bloco Democrático fazendo a promessa de transformar a Frente Patriótica Unida em coligação formal. Terá pernas para andar este novo projeto, ou seja, esta coligação que o Bloco Democrático pretende, de facto, formalizar?
Perdemos o sinal novamente, Francisco. Acho que não terá pernas para andar. E isto é muito simples. Ok, Sim. Francisco, ok. Primeiro é louvar. Não percebo. Sim, pode continuar. Sim. Dizia o seguinte, é de louvar que a ideia é válida, né? Vamos partir por aí. Ela é válida porque em algumas paradas ou algumas paragens do nosso planeta, muitas vezes para fazer frente a um partido monstro, né? Nesse caso, como estou a me referir, por exemplo, do MPLA, são as coligações que muitas vezes nós vimos que acabaram por, né, contorná-los. Mas no caso dessa realidade que nós estamos agora a falar aqui, acho que não terá pernas para andar, principalmente daquela mensagem deixada há bem pouco tempo pelo líder do Prajá nesse momento, que esteve vinculado há pouco tempo nesta mesma Frente Unida e que acabou por defraudar, não é, esta realidade. E acredito que neste momento, mais do que nunca, a nossa, o núcleo talvez mais duro do maior partido na oposição, que é a UNITA, acredito que eles farão um braço de ferro para que essa realidade não aconteça. Porque, na verdade, só passa pela segunda que eu deixei da primeira. Diga. Mas esta falta de unidade e consenso não faz com que, na verdade, no caso, a oposição saia ainda mais fragilizada caso venha a prevalecer até as eleições de 2027 do pleito que tanto se espera? Sim, por isso que eu estava aqui a dizer, sabe, sim, senhora, mais frágil. Por causa de quê? Porque o que se passa aqui conter, né, o maior problema que nós temos, nossos jornalistas, nossos telespectadores do nosso país, é que conter as dificuldades que são impostas de forma, não sei se digo propositada, se digo de forma estratégica, que é imposta pelo maior partido na oposição, que é o maior partido da Angola, que é o MPLA, que é nesse momento o partido no poder. Muitas vezes o que acontece? As pessoas depois começam a desgastar-se, a dizer, parece-me que a minha idade já está a ir, parece-me que, o tempo vai se passando e nunca mais a gente alcança, olhando mais 5 anos, e aí bem nada, tudo vai dar certo. Então, muitas vezes, o que acontece nesses nossos partidos políticos, ou essas lideranças dos nossos partidos políticos, acabam por cair naquilo que é a própria questão de vender-se a si próprio, recebendo algum certo envelope, que era para desestabilizar a própria união, praticamente a própria coligação, por exemplo, se assim for, para desestabilizar e depois criar só como chama isso aqui? Um desentendimento forçado, de forma que fragiliza ainda mais, quer dizer, já estão frágeis e ainda fragilizará ainda muito mais, e às vezes a faltar pouco tempo para o tal chamado pleito, porque eu tenho muitos amigos que estão na oposição e que diziam que muitas vezes a culpa de que o povo angolano sofra e que até hoje não há uma força capaz para, né, fazer frente ao MPLA é muitas vezes a questão da corrupção na parte dos próprios partidos políticos na oposição, que acabam aceitando ser corrompidos, não é? Com alguns envelopes, e ali praticamente dizer, o importante é que aqui acabo por ser um empresário, nos próximos tempos o resto é conversa. Esse é o grande problema que se passa na oposição. Daí é que, por mim, daquilo que eu vejo e daquela Angola que eu almejo, porque realmente o bem-estar de um povo não depende deste ou daquele partido, mas depende do equilíbrio na Assembleia Nacional. Então, eu seria de opinião que, né, houvesse um tipo de união, mas não de coligação, mas que houvesse uma questão de união entre os partidos na oposição para fazer a verdadeira frente ao partido MPLA que está no poder, que eu há pouco tempo chamei dizendo que o monstro MPLA. Terminamos os nossos temas e vamos para o seu 1 minuto e devolvemos a palavra ao Francisco Jaime. O meu 1 minuto vai para um momento que atravessei ontem. Neste momento, conforme estou aqui no radar cívico, há quem pensa, por exemplo, que esteja a gozar de boa saúde,
mas não é realmente o caso. Então, ontem deveria participar numa audiência de julgamento onde sou arguido, e então estava acamado, e ainda assim isto não agradou os administradores da justiça que estão com os processos onde sou arguido, e estavam a pensar que mesmo assim ainda devia ser né, levado de casa para uma prisão, porque talvez com isto acharam que não estava a me furtar do julgamento, mas quando nós sabemos muitíssimo bem que existe, né, normas, o indivíduo não apareceu, existem condições de que se não houver uma justificação plausível, existem multas que aplicam-se, mas foi estranhamente que única e simplesmente a opção que ali existia era apenas de, né, mesmo acamado, ser arrancado da cama, que é para ser levado a uma prisão, né, da policial. Então, este é por um lado. E por fim, praticamente queria dizer que hoje fomos visitar as meninas que foram violentadas sexualmente no mês de novembro de 2025 por um português da empresa O Matapalo. E ao visitarmos essas crianças hoje com algum grupo de jornalistas destacado cá na província da Huila, foi com muita dor, que também ainda deixei lágrimas no canto do olho, em função de que as crianças mostraram-se que estão traumatizadas, não têm acompanhamento psicológico, e que talvez na altura, que é o ano passado, não estavam a acreditar dos danos, mas hoje deu para ver que as crianças agora começam a acreditar que estão a passar no bullying no bairro, bullying na escola, e elas todas quase não conseguiam falar para os jornalistas, estavam a chorar. E então, que gostaria muito, 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 muito mesmo que os órgãos competentes, né, acompanhassem aquelas famílias, mesmo os pais também a mesma coisa, víamos que os pais também estavam a chorar, o que significa dizer que a dor ainda paira nas famílias, olhando que o mesmo branco, né, encontra-se solto, em parte incerto, e isto não é muito bom. É essa questão que faz com que muitas vezes famílias começam a ter dúvida, né, da própria nossa justiça. Então seria bom que o governo local do município de Lubango visitasse aquelas famílias e houvesse um acompanhamento psicológico. Temos muitos psicólogos, temos outros tipos de apoio, né, temos aí o Ministério da Família, que também pudesse acompanhar aquelas crianças, porque amanhã tornar-se-iam adultos violentas, que amanhã são aquelas que nós vamos ver e que estão com violências domésticas, e nós não vamos saber, às vezes, perceber concretamente a origem ou a causa dessa mesma, né, destabilização, né, no seio das famílias. Então, é muito bom que o governo faça seu papel. Muito obrigado, Francisco Jaime. Chegamos ao final de mais uma edição do Radar Cívico. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam e até a próxima terça-feira. Obrigado, sim.